Bom, vamos lá. Antes de eu entrar no assunto, antes de debater esse assunto, eu queria que você assistisse um vídeo curto aí, até para que a gente possa usar de base esse vídeo para debater. Palmeiras. Com esse timaço aí, com 2 caras por posição, era pra jogar mais, amassar todo mundo. Mas é evidente que tem pouca cobrança. As atuações do Palmeiras não são espetaculares. O time é muito eficiente. Já é há alguns anos assim. Os próprios números nessa fase do grupo mostram isso. Mas a qualidade do jogo é uma qualidade aquém. Se você pensar, inclusive, que foram contratados vários jogadores, o elenco foi enriquecido tecnicamente, mas pouco se fala. O domingo foi um grande jogo do Palmeiras? Não foi um grande jogo do Palmeiras. Venceu, até mereceu vencer o São Paulo, mas não foi um grande jogo. Por exemplo, eu acho que existe uma enorme boa vontade. E não há uma régua que cobre do Palmeiras qualidade de jogo. Qualidade de jogo, não digo ontem. Ontem jogou com o Bolívia, que aliás piorou muito do ano passado, retrasado pra cá, né? Então, Bom, talvez esse tom meio rancoroso, meio prepotente, até meio venenoso do Mauro César dá a impressão de que ele tá errado. Ele não tá errado. Completamente errado, não. Também não tá completamente certo, né? Eu vou explicar por quê. Na verdade, eu não vou explicar, eu não vou trazer uma solução. Eu vou levantar 2 questionamentos aqui para que você possa refletir ou debater aí, responder nos comentários e dizer qual que é a sua opinião. Mas eu queria debater com vocês esse assunto sobre o futebol do Palmeiras. Vamos lá, de fato, o Mauro Sérgio nisso tem razão. A régua do Palmeiras está um pouco baixa. O Palmeiras poderia estar jogando mais bola, deveria estar jogando mais bola, tem elenco para jogar mais bola, tem jogadores e tem peças para apresentar um ótimo futebol. Um futebol mais convincente, um futebol mais vistoso, um futebol que imponha mais respeito, um futebol mais impositivo, que dê mais medo nos adversários. Por exemplo, teve um dado momento do jogo de ontem que o Bolívar tinha mais posse de bola do que o Palmeiras. Aliás, as vitórias do Palmeiras, as boas vitórias do Palmeiras esse ano, contra Corinthians, Internacional, Fortaleza e tudo mais, foram em jogos que a gente não teve a bola. Não foram jogos que a gente se impôs no jogo, foram jogos que a gente contra-atacou. Então, assim, o Palmeiras tem peças para que jogue mais bola. O Abel deveria fazer esse time jogar mais bola. Poderia fazer, né? E assim, isso ele tem razão. O Palmeiras fez investimento bilionário, gente. Eu comparo esse ano do Palmeiras em investimento com o de 2019 do Flamengo e 2024 do Botafogo. Foram investimentos semelhantes, foram investimentos em peças assim que chegaram para mudar o patamar do time. Mudar o patamar do time, fazer com que o time se torne um time que imponha muito mais respeito do que tinha. Então, assim, olhar o Vitor Roque, uma dupla de ataque, Vitor Roque e Paulinho, os caras, um Felipe Anderson que veio da Lazio, sobrando lá na Itália, jogando muito na Itália, anos na Europa, um Maurício ali, um prospecto do Internacional que estava seleção de base e tudo mais. Então o Palmeiras fez investimentos para que os times olhem e falem, pô, caraca, aí vai ser osso. Mas o Palmeiras não tem colocado esse medo, não nos grandes times, né? Nos pequenos times, óbvio. Você acha que o Ceará, quando pega o Palmeiras na Copa do Brasil, ele não fica com medo? Óbvio que fica com medo. Eu tô dizendo nos grandes times, tipo um Flamengo pegar e falar, caraca, deu ruim, pegamos o Palmeiras. Eu acho que os adversários grandes, os Flamengo, um Botafogo, até se a gente pegar um River e tudo mais, não vão pensar assim. Óbvio que eles vão respeitar, porque é um grande time, é um time competitivo, mas não é aquele tipo de posição que eles vão falar, pô, vamos ter que ir recuado, porque o Palmeiras... senão se a gente demora, o Palmeiras vai acabar com a gente. Não. Eles vão vir pra brigar, vão vir pra bater de frente, porque sabe que o Palmeiras não é um time imbatível. A gente viu aí pelo Campeonato Paulista, a gente perdeu de forma constrangedora por um time constrangedor do Corinthians. Então, assim, o Palmeiras é um time competitivo. Vai competir, mas não nos dá certeza de absolutamente nada, porque o futebol não é convincente pra isso. Feita essa introdução, uma longa introdução, eu vou levantar os 2 questionamentos que eu falei pra vocês. O primeiro: que time tá jogando bem no Brasil? Ninguém. Absolutamente ninguém. Você olha os times aí, o Flamengo deu um espasmo aí no começo da temporada, pô, deu uma cara que iria jogar bem, mas já caiu de rendimento, tudo bem, fez uma boa partida ontem, mas não mantém a constância. O Inter deu um susto, falou que, pô, parecia que ia vir pra jogar bem também, mas nada demais. Cruzeiro parece que tá aparecendo, mas, meu, não tem nenhum time sobrando, não tem nenhum time mostrando um futebol que, pô... Que futebol convincente, o time entra vistoso, um time impositivo, um time que põe medo, um time que aparece pra jogar, que vão ter que respeitar, que não sei o que. Não tem. Então, dadas essas circunstâncias, o Palmeiras tá na média. Poderia estar acima? Eu sei, gente. Eu sei que nem todo time tem o investimento do Palmeiras. Aí, talvez nessa régua, a gente possa usar só o Flamengo e Botafogo. Os demais times não podem ser cobrados no mesmo tom que o Palmeiras tem que ser cobrado. O Palmeiras, de fato, tem que apresentar um futebol acima dos demais, porque o investimento foi acima dos demais. O Palmeiras contratou jogadores de altíssimo nível. Mas nenhum time tá jogando bola. E isso tem alguns fatores. Pode ser um calendário que é encavalado, um jogo atrás do outro. O Palmeiras não tá tendo problema com lesão, mas
Tem diversos fatores que possam fazer o futebol brasileiro hoje não ter nenhum time sobrando, como sobrou o Botafogo ano passado. O Botafogo sobrou ano passado, gente. Assim, é que eu acho que aquela reta final ali que a gente assumiu a liderança foi mais pela alma do Botafogo, a alma pipoqueira deles, do que pelo time deles. Porque o time do Botafogo em campo, os caras foram campeões da Libertadores jogando o jogo inteiro com a menos. Isso daí só faz isso que um time que é grande, um time que é caça-grossa, um time que o time dentro de campo sabe, entra pra impor respeito. Só faz isso um time que bota respeito. E ganharam bem, viu? Não foi uma partida que o Atlético Mineiro amassou e eles ganharam no contra. Não, pô, os caras se imporam dentro do campo mesmo com um jogador a menos. O Flamengo, por exemplo, de 2019, era um time, cara. Não dava chance. E esse Palmeiras deveria ser assim. Pelo investimento que foi feito, deveria ser assim. Pelo menos contra as figuras mais fracas, né? Contra os times mais fracos. E não tem sido assim. E foi o que eu falei, tem diversos fatores. Pode ser o calendário, pode ser outras coisas, mas não sobra. O primeiro questionamento é esse. Não tem nenhum time sobrando? Não tem. Então talvez não seja só culpa do Palmeiras. Apesar de eu achar que o Palmeiras deveria jogar mais bola. Segundo questionamento, e aí isso aqui vai para a torcida do Palmeiras. Eu já falei isso uma vez e volto a reiterar. Eu acho que a expectativa de vocês é algo que nunca vai acontecer. Gente, apesar do Palmeiras de 2022 ter apresentado um futebol razoavelmente não, um futebol bom, um futebol vistoso, um futebol legal, não era nada espetacular, não era nada avassalador, não era nada que, tipo assim, acabou a temporada. Não. O Palmeiras aquele ano ali jogou um futebol legal, um futebol que convencia, que era um futebol que era vistoso, era legal de assistir, mas não era avassalador. Sobretudo porque a gente viu como foi nas Copas. Então, eu acho que a expectativa da torcida é ver um Palmeiras vistoso, um Palmeiras convincente, um Palmeiras, sabe, faceirinho, que jogue bola, Mas não vai acontecer. Esse não é o estilo do Abel, não é o tipo de futebol do Abel. E aí, cai naquela questão, expectativa e realidade. O Abel Ferreira é um treinador pragmático. O Abel Ferreira é um treinador que ele joga... A gente viu o jogo de ontem, gente. Se fosse um outro time, na nossa condição, um time bom, né? Na nossa condição, teria enfiado 6-7. O time do Abel Ferreira é isso. Eles fazem o que tem que fazer e acabou. Tira o pé, não vou mais ficar me matando. Não vou ficar me matando. A não ser quando necessita, no final do Paulista contra o São Paulo precisava golear. Ou a não ser também que quando tá muito fácil, os caras fazem vários gols. Mas o time do Palmeiras não é o time que vai se matar pra golear, que vai se matar pra ser... Se precisar encostar a bunda na parede, se precisar encostar a bunda no azulejo, jogar recuado, contra qualquer time que for, vai jogar, mesmo se for time pequeno, vai jogar. Não tem vergonha de jogar como recuado, não tem vergonha de sofrer. E esse é o futebol da Abel Ferreira. Acabou. O Palmeiras foi campeão assim e perdeu assim. Foi campeão de uma Libertadores, de 2 Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, assim, e perdeu os títulos assim. Então esse é o estilo do Abel e não vai mudar. Não vai mudar. Aí se você quer algo melhor, aí a questão é sua com o Abel, você tem que você tem que desejar a troca dele. Se você gosta desse futebol, você deseja a permanência dele. O que eu tô levantando aqui não é um fora Abel, não é um fica Abel, nem nada disso. O vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre o futebol do Palmeiras. O futebol do Palmeiras está abaixo? Pro meu gosto, está. Mas para que o Abel gosta, é isso. É isso. Pode melhorar um pouquinho, pode evoluir um pouquinho aqui ou ali, ser um pouquinho mais seguro na defesa, ter um pouquinho mais de posse de bola e tal. Mas se você tá esperando um estilo Botafogo lá de 2024, ou até aquele Botafogo de 2023 que pipocou, mas era super avassalador, não sei o quê, não vai ter. Não vai ter aquele futebol que o time amassa todo mundo e tudo mais. Não vai ter. O Palmeiras vai ser um time competitivo, um time que vai brigar pelos títulos, mas que não dá certeza de que vai ganhar, de que vai amassar. Às vezes vai pegar um time mais fraco e vai jogar recuado, às vezes vai pegar um time mais forte e vai tentar atacar, mas em nenhum momento você vai ver aquilo que cobram do Palmeiras, que a mídia talvez cobre, que parte da torcida cobre. E isso daqui não é uma passação de pano ou não. Eu tô constatando um fato e levantando esse questionamento para ver se você concorda comigo. Eu acho que não vai mudar. Não adianta cobrar algo do Abel que ele não vai entregar. Então tem que cobrar com o quê? Se você não gosta, tem que cobrar a saída. Agora, se você não se incomoda, é aguardar e ver se vai dar certo ou não. Se der errado, cobra, porque isso daí é uma estratégia arriscada.
Mas só como eu disse, ele ganhou sendo assim, perdeu sendo assim. Então, eu acho que aí não vai mudar. Então é isso, cara. O Mauro César tem razão? Tem. Palmeiras poderia jogar mais bola. Palmeiras tivesse um outro técnico, talvez jogaria muito mais bola. Ou não. Ou talvez não jogaria. Talvez jogaria muito mais bola, mas não seria tão competitivo como esse. Então, como assim? Pegaria jogos e faria jogos espetaculares. Amassaria todo mundo. Mas seria jogos que iria perder porque quer ser faceiro, não quer ser seguro, não quer competir e aí perderia. Pode ser que aconteceria isso com outro treinador. Ou não. Ou um cara chegasse, faria um time competitivo, avassalador, ganhasse tudo. Fato é de que esse é o futebol do Palmeiras e assim será. Assim será. Goste o Mauro César, goste você, goste a mídia ou não. Goste eu ou não. Não me agrada. Não me agrada. Gostaria que fosse mais vistoso. Gostaria que fosse mais impositivo. Gostaria que fosse mais agradável aos olhos, mais palatável. Mas não será. Não será. Isso eu já me conformei. E aí é cobrar para que seja competitivo, para que seja seguro e pronto. Porque eu acho que ver um futebol agradável, que a gente sente e fala, é a terceira academia, não tem. Não tem e não terá. Porque não é a cara do Abel. E não vai ser, gente. Não vai ser. Goste você ou não.